Que bom poder me reencontrar com você. Que bom ter irmãos aqui conosco para nós adorarmos juntos a Deus. Nós, nessa semana que é muito especial, essa semana que passou, nós comemoramos mais um ano de aniversário da Igreja Batista Pedras Vivas. Já são 21 anos dessa agência de Deus. Nós somos o resultado do esforço evangelístico da primeira Igreja Batista de Curitiba. E hoje, pela graça de Deus, o Senhor tem nos abençoado e muitas vidas têm sido alcançadas pelo Evangelho ao longo desses anos. Famílias têm sido edificadas e o nosso desejo é seguir em frente, é cumprir a nossa parte da missão, multiplicar discípulos, multiplicar igrejas. E eu fico muito feliz, como nós acabamos de ver nesse vídeo. Tantas coisas nós fizemos, tantas coisas Deus permitiu que nós realizássemos. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. Louvo ao Senhor pela sua instrumentalidade, você que tem servido ao Senhor, servido aos seus irmãos, nos diferentes ministérios, nos grupos pequenos. Nós louvamos ao Senhor por isso, e o nosso coração está cheio de gratidão ao nosso Deus pela existência dessa igreja e por nós podermos fazer parte dela. Eu quero convidar você a nós adorarmos juntos ao Senhor agora. Eu quero te convidar a nós bendizermos ao Senhor, nós vamos celebrar ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos nos alegrar na presença dEle, cantarmos louvores a Ele. Mas antes nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que é o texto que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, que diz assim: E chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse texto, ele revela Jesus como sendo a pedra viva. Nós também sabemos que Ele é a pedra angular, a pedra que inicia uma construção. E nesse texto de 1 Pedro, nós vemos que há uma palavra para nós nos achegarmos a Ele, nos aproximarmos dEle. E o que acontece quando nós nos aproximamos desse Jesus, que é a pedra viva? Ele nos vivifica, Ele nos traz, nos dá vida. A presença dEle em nós nos dá vida. E é com esse sentimento de gratidão, porque aquele que é a própria vida veio ao nosso encontro, que eu quero te convidar a orar. E eu quero convidar a irmã Ana Paula para orar, e nós vamos orar juntos com ela. Vamos orar, então? Senhor Jesus, nós te adoramos nesta noite. Nós bendizemos o Teu nome, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza de geração em geração. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. E o nosso coração se alegra, porque são 21 anos que o Senhor tem cuidado. Obrigada, Pai, pelos irmãos que decidiram vir até aqui, ouvir a Tua voz, sair de Curitiba e vir até Joinville, para montar na nossa igreja, a igreja que é do Senhor. E obrigada, porque o Senhor tem sustentado ela nesses anos todos. Eu te bendigo, eu louvo o Teu nome, pela liderança da nossa igreja, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo neste tempo agora, e com certeza por tudo aquilo que o Senhor fará. E nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, esse momento de culto como igreja, e queremos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome com o nosso coração cheio de alegria, com muita gratidão, Pai, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Ó Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos cantar exatamente isso. Vamos adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer. E assim nós vamos cantar
com muita alegria no nosso coração. Sabe por que a gente pode agradecer? Quando a gente pode? Quando a gente fica olhando para a cruz do Senhor Jesus e Ele é o nosso alvo. Porque quando a gente olha para Ele, a gente consegue caminhar e passar por todas as situações que a gente passa. Com certeza a nossa igreja já teve momentos de muita alegria e de dificuldades também. A nossa vida é assim. Nós temos momentos de alegria e momentos de dificuldade, e depois de alegria e dificuldade, e nós precisamos permanecer com o Senhor, né, aos pés da cruz do Senhor, para que Ele possa agir no nosso meio, na nossa vida e na nossa igreja. Então, nesse momento, nós vamos cantar isso, colocando tudo aos pés da cruz e adorando ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração.
palavra bendita. O Senhor tem misericórdia, graça e luz para as nossas vidas. E nós vamos exercitar a nossa fé agora. Nós vamos falar com Deus. Há um salmo, Salmo 146, nos versículos 5 e 6. Esse salmo ele tem uma mensagem bonita e inspiradora, que nos chama, nos desafia a orarmos. Mas eu separei esses 2 versículos para compartilhar com vocês agora. E o texto diz assim: feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. E eu quero te convidar agora a orarmos juntos, colocarmos diante dEle desafios, necessidades, dores, preocupações, mas também a nossa gratidão. Você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Quero te convidar a sentar. Se pode sentar, por favor. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, um dia o Senhor veio ao nosso encontro, Pai. Mexeu com as nossas estruturas, revelou os nossos pecados, mas revelou que o Senhor tinha salvação para as nossas vidas através do Teu Filho. E é por causa dele, Deus, que nós estamos aqui vivendo um momento como esse de adoração ao Senhor. Porque sabemos que é o Senhor quem reina sobre tudo e sobre todos. Sabemos que é o Senhor quem coloca limite para todas as coisas. Que é o Senhor e somente o Senhor que tem palavra final. E nesse tempo, Deus, nós temos tido tantas respostas de oração. Tantas bênçãos têm sido derramadas. E nós queremos te louvar e te bendizer e reconhecer que todo o bem que há em nossa vida, Deus, veio de uma única mão. As tuas mãos, ó Deus bendito, Deus de graça e Deus de misericórdia. Por isso a nossa esperança está no Senhor. Por isso que nós olhamos para o alto, Deus. Porque ao vislumbrarmos a tua presença, nosso coração se enche de esperança e de paz. Nós queremos interceder também ao Senhor por vidas, por causas. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que nos governam. Pedir ao Senhor que, por favor, governe os nossos governantes, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te suplicamos, Deus, que visites com tua graça, com tua misericórdia, aqueles que num tempo como esse estão num leito de enfermidade. Nós te pedimos, Deus, que visite com graça especial aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Deus, que estavam na informalidade e hoje tem tanta dificuldade, Deus, de conseguir subsistir. Eu te peço também, Deus, por empresários, pessoas que têm que tomar decisões difíceis, pessoas que viram portas fechadas, pessoas que não conseguem mesmo agora com as portas abertas alavancarem novamente do jeito que foi, com pouco fôlego. Deus querido, por favor, Pai, faz intervenção, Deus, nesse sistema que é tão complexo. Deus, ensina-nos a viver esse novo normal. Ensina-nos, Deus, a termos esperança e a caminharmos com esperança. Ensina-nos, Deus, a caminharmos em paz
Ensina-nos, Deus, nesse novo normal, Deus, nós vivermos uma vida agradável aos Teus olhos, nós cumprirmos a Tua vontade. Ensina-nos, Deus, a passarmos por essa crise mais perto de Ti. Senhor, nós queremos continuar a interceder por pessoas que estão em tratamento de saúde, se recuperando de cirurgia. Eu quero pedir, ó Deus, pela recuperação do Marco, que operou coluna essa semana. Pedir, Deus, que a recuperação dele seja plena, seja completa. Peço, Deus, em nome de Jesus, pela vida da Karen, um tratamento já tão longo, Deus. Tantas complicações, mas o Senhor tem mantido a vida dela e o nosso desejo e o nosso pedido é que ela seja curada. Te pedimos pela recuperação da saúde da dona Zeli, te pedimos pela Clélia e pelo Paulinho que cuidam dela. Rogamos ao Senhor também, Deus, pela vida da dona Zuleide, do Eloy, que são pessoas que constantemente estão, Deus, nas nossas orações. E agora, Deus, também passamos a interceder ao Senhor pela vida do Marlon. Controla, Deus, aquela infecção para que ele não precise, Deus, ter a sua perna amputada. Visita com graça, Deus, aquele leito, em nome de Jesus, Pai. Senhor, queremos apresentar a Ti a vida do pastor Eurico, que está internado, tratando de Covid. Nós queremos, Deus, pedir que o Senhor dê a ele, Deus, o mesmo que o Senhor deu à vida do pastor Sandro, que foi a cura, Deus. Como nós nos alegramos essa semana, após orarmos tantas semanas, Deus, pela vida do pastor Sandro, a notícia que ele recebeu alta, ele está curado, e ele está junto da sua esposa e das suas filhas. Glórias ao Teu nome. Que o mesmo poder que atuou na vida dele, atue na vida do pastor Eurico, atue na vida do Guilherme, Tainá, amigos da Rose, na vida da Iraci, pedido de oração da irmã Eroni, todos, Deus, tratando de Covid. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor agiu lá na Bahia, Deus. E o primo da Andréia, sua esposa, também estão curados. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Recebe, Deus, a gratidão porque sabemos que foi o Senhor quem teve misericórdia e usou a medicina, e usou médicos e recursos, mas sabemos que a palavra final é do Senhor. Pai, intercedemos também pela família do William e a família da Thay. Eles estão enlutados, Deus, vivendo a dor da separação. E só o Senhor, Deus, tem um remédio, o bálsamo para consolá-los numa hora como essa. Deus, derrama sobre eles o remédio do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E a nós, Deus, estamos aqui Te adorando. Nós Te pedimos que perdoe os nossos pecados, que santifiques a nossa vida, Deus, para que possamos viver cada dia mais uma vida plena, completa, que é aquela que o Senhor Jesus tem para nós. É no nome dele, o Teu Filho, que nós oramos. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, você pode entregar agora como parte da sua adoração. Se você nos assiste de longe online, você terá também as informações para depósito na conta da igreja. E você pode fazer isso também como parte da sua devoção ao Senhor. Pode ficar em pé para continuarmos a adorar o Senhor? Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é
eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Você pode sentar. Eu quero dar sequência àquilo que nós temos feito nas últimas semanas, que é refletirmos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Timóteo. Para isso eu convido você a abrir no capítulo 1, versos de 12 a 17, por favor. Nós já sabemos que Paulo designou Timóteo para cuidar da igreja em Éfeso, e um dos principais deveres de Timóteo era ensinar a igreja a respeito da verdade que eles conheceram do próprio apóstolo Paulo, já que haviam falsos ensinos na igreja. E a tarefa de Timóteo era uma tarefa árdua, e ele ainda jovem e lidando com questões importantes. Então a carta que foi escrita a ele, ela também deveria ser lida na igreja, para que a igreja ouvisse aquelas orientações e entendesse também melhor, e que Timóteo estava ali revestido da autoridade do próprio apóstolo Paulo. Nós chegamos no versículo 12 do capítulo 1, e o texto nos diz assim: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel,
designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Amados, são muitas as lições de um texto como esse, muitas. Eu quero destacar algumas. Primeiro destaque que eu quero dar quando nós, nessa hora, pensamos juntos aqui, é o fato, versículo 12, o primeiro versículo que lemos, Paulo revela uma profunda gratidão ao Senhor por poder trabalhar para o Senhor. Ele diz que ele dava graças a Cristo Jesus, que o fortaleceu e o considerou fiel, designando-o para o ministério. O que é ministério? Ministério é serviço. O ministério de ensino é o serviço de ensino. A palavra ministério significa isso. Às vezes nós não temos a percepção, e nós podemos, uma percepção disso, nós podemos confundir, por exemplo, como um cargo, como uma autoridade, como algo nesse sentido, nessa direção. Mas ministério é serviço, e o Paulo então está dizendo, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou para te servir, me chamou para trabalhar no seu reino. O Senhor me contratou, o Senhor me chamou, o Senhor me arregimentou para poder servir a Ti. Eu gosto desse início que ele dá, porque ele de cara já revela um sentimento do coração dele de gratidão. Ele é grato por ter tido a oportunidade de servir aquele que o salvou. Ele mesmo, que passou de adversário e perseguidor a servo e perseguido. E ele está agradecendo exatamente por isso. Sua vida foi transformada e ele tinha plena consciência disso. Tanto que o texto vai adiante, no versículo 13, ele diz que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. É como se ele dissesse, eu não me contrataria. Eu não me contrataria. Alguém como eu diria não. Mas esse Deus, ele foi longânimo, ele foi paciente. Ele teve muita paciência comigo. Por quê? Porque eu perseguia, eu falava mal, eu perseguia, eu era insolente, eu era atrevido, eu não respeitava. E nós conhecemos a história de Saulo. Quantos males ele causou aos seguidores de Jesus. Então ele diz, meu coração está cheio de gratidão a esse Senhor, porque mesmo conhecendo quem eu era, Ele me chamou, e não somente chamou, mas Ele me transformou. E o meu coração então hoje se enche de alegria, por poder servi-lo, por poder trabalhar no reino dEle. É interessante que ele consegue nomear os seus pecados. Ele olha para o seu passado e ele consegue nomear os pecados que ele cometia. E a gente não vê sentimento de culpa. Não há. Mas isso é uma lição também para nós. Se nós perdermos de vista quem nós éramos, se nós não nos lembrarmos de quem nós éramos sem Jesus, talvez nós tenhamos problemas em servi-lo com alegria.
Parece que o grande combustível de Paulo, a grande satisfação, o combustível que o fazia servir, trabalhar com alegria no reino do Senhor, era o fato de que ele sabia dos seus erros, ele tinha consciência dos seus erros, ele tinha consciência de que ele foi perdoado pelo Senhor. Ele faz uma menção aqui, que ele foi blasfemo, perseguidor, insolente, e ele fez isso na ignorância, ele fez isso na incredulidade. Ele recebeu perdão. Mas eu quero te dizer que esse Deus, ele perdoa também aqueles que o fazem, mesmo conhecedores da verdade. Porque talvez você, hoje, que esteja me ouvindo, você esteja tão distante de uma verdade que você conhece. Ou talvez áreas da sua vida, ou relacionamentos que você mantém, construiu e mantém, te afastem tanto das verdades que você conhece da palavra. Mas saiba de uma coisa, o Senhor tem perdão para você também. O Senhor tem restauração para a sua vida. O Senhor tem transformação para você. O texto vai adiante. E lá no versículo 15, o texto diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Qual é a palavra que é fiel e digna de aceitação? Ele vai dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Outro destaque importante é que agora ele revela, isso aqui é uma síntese, é um resumo do Evangelho. É uma resposta assim, o que Jesus Cristo veio fazer no mundo? O que ele veio fazer aqui? Paulo revela isso para nós. E ele cria um contraste entre ele, o principal pecador, ou o pior pecador, ou o pecador mais insuportável, ou mais imperdoável. Ele se olha dessa forma. Ele diz, eu não sei como Deus me suportou, eu não sei como Deus foi capaz de olhar para mim e me perdoar. Por um lado ele coloca isso, ele era o principal dos pecadores. Mas por outro lado ele apresenta um Salvador que é poderoso, que é pleno, que é suficiente para perdoá-lo e transformá-lo. Esse contraste, onde houve pecado, onde houve erro, onde houve distanciamento de Deus, Jesus vem ao mundo para, com a sua graça, superabundante graça do Senhor, permitir que pessoas como Paulo, como Carlos, como você, pudessem se reencontrar com o Deus que os criou, que os sustenta. Esse contraste entre o Paulo pecador e o Jesus Salvador, ele diz que ele seria como um modelo para os demais que viessem a crer. Quando a gente estuda essa palavra de forma mais detida, mais detalhada, é uma palavra que poderia ser trocada como Paulo sendo o protótipo. Paulo sendo aquele que deu início à série. Muitos outros imperdoáveis seriam perdoados. Muitos outros que as pessoas diriam, esse não tem jeito. Esse aí é uma barrigada perdida. Isso aí não tem saída. Eu não ponho mais as minhas fichas aí. Eu não ponho mais as minhas fichas nesse casamento. Não coloco mais as minhas fichas na transformação desse relacionamento. Mas é interessante que Paulo está querendo criar o contraste para dizer o quê? Que tem jeito, se teve jeito para mim, que fiz o que fiz, com a convicção que fiz, com a força que fiz, com a energia que fiz, muitos outros, como
eu serão transformados. O que aconteceu comigo não é só para mim, mas é para todos aqueles que se dobrarem diante de Jesus. Tem jeito. Quando nós olhamos esse texto, fica claro para nós que com Jesus tem jeito. Jesus é a solução. Jesus tem poder para salvar. Jesus tem poder para transformar. Jesus tem poder para transformar aquele que ninguém diz que possa ser transformado. Para transformar áreas da minha vida e da sua vida. Que talvez até mesmo nós estejamos desconfiados de que não vai mudar. A questão é se nós queremos colocar a nossa vida e as áreas das nossas vidas diante desse Jesus que é transformador. Cristo é a solução para qualquer pessoa. Ele veio ao mundo precisamente para salvar pecadores. E Ele é poderoso para isso. Ele não veio tentar salvar. Ele veio para salvar pecadores. Eu gosto de olhar para isso aqui, porque Paulo está dizendo também com isso o seguinte: como ele era o protótipo, ou o modelo daquilo que aconteceria na vida de muitos, é possível então nós olharmos para isso e percebermos o seguinte: Paulo foi um homem usado por Deus. Paulo foi um homem que Deus usou como instrumento para a transformação de muitos outros, inclusive Timóteo, que está recebendo a carta. E muitos ali na cidade de Éfeso. E qual que era o principal elemento que fazia com que Paulo fosse esse instrumento? Ou, em outras palavras, como é que Paulo conseguiu isso? Como é que Paulo conseguiu ser um instrumento tão cortante? Como ele conseguiu ser tão eficaz? Como ele conseguiu ser tão útil nesse serviço que tanto lhe alegrava o coração? Parece que nessa altura da carta a gente tem um flash sobre isso. Ele diz que é exatamente a transformação da sua própria vida que atraía outros impactados por essa mudança. A presença de Deus na vida dele, transformada, era elemento de atração para aqueles a quem o Espírito estava trabalhando, para aquelas vidas em que o Espírito de Deus estava trabalhando para salvar. A presença de Deus na vida de Paulo, que passou por uma transformação tão profunda, quando conheceu Jesus, fazia com que pessoas, que Deus também estava trabalhando na vida delas para salvá-las, encontrassem em Paulo uma referência, um modelo, um protótipo. Nós podemos fazer muitos eventos, irmãos. Eventos ponte. Nós podemos fazer muitos eventos que possam nos ligar a pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas e isso é bíblico, é correto e deve ser feito. Mas o principal elemento que fará com que nós sejamos instrumentos cortantes, instrumentos usados por Deus para a salvação de outros, é a nossa própria transformação. É o quanto nós estamos sendo transformados. E aqui não é uma questão de educação religiosa, não é uma questão de aprender os hábitos, não é uma questão de aprender os costumes, não é uma questão que você aprende as regrinhas ou decora a cartilha, não é isso. Absolutamente não é isso. Mas é com que intensidade se vive e se serve a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Última consideração que quero fazer a partir do último versículo do texto que lemos, que é o versículo 17, que diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Você percebe que do nada ele está escrevendo para Timóteo como um testemunho dele, dizendo: olha,
Isso que aconteceu na minha vida. Eu era assim, eu era assado, eu persegui, eu era blasfemo, eu aprontava todas, mas Jesus transformou minha vida e hoje eu me alegro em servi-lo. Basicamente é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Do nada, o versículo 17 aparece com a expressão profunda de adoração. O termo técnico para isso é doxologia. Mas deixa isso para lá. E olha para o que está acontecendo. Quando Paulo para refletir, para pensar e para colocar no papel uma mensagem sobre o que Deus tinha feito na vida dele, sobre a transformação que o Senhor fizera na vida dele, agora surge um desejo incontrolável de adorar e de exaltar a esse Deus. É por isso que esse versículo 17 aparece. Porque quanto mais ele olha, essa era a minha vida, eu era errante, eu não tinha solução, eu não daria conta de mim mesmo, eu estava completamente equivocado, eu estava cego. E ele me tirou as escamas. E eu não tinha chance, mas ele me resgatou. Eu estava refém dos meus erros, dos meus pecados, mas a graça me alcançou. Ele teve paciência comigo durante todo o tempo que eu era adversário, inimigo e perseguidor daqueles que o amavam. Quando ele olha para tudo isso, quando ele olha para a misericórdia, quando ele olha para a graça, quando ele olha para o poder transformador de Jesus, ele se expressa adorando. Há pouco tempo, não muito tempo, surgiu uma expressão no arraial evangélico, que é adoração espontânea. Para mim isso aqui é adoração espontânea de verdade. Aquilo que surge do seu coração como resultado de uma consciência daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que você sabe que Jesus vai fazer na vida de outros, daquilo que você tem consciência, e ele tem consciência, não é uma coisa assim, não é, ele tem consciência do que está acontecendo, porque ao adorar ele revela algumas coisas muito legais sobre Deus. Olha o que ele revela sobre Deus. Ele diz que esse Deus é eterno, ele não teve começo, ele não terá fim, ele não está preso ao tempo. Para ele, para esse Deus eterno, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Ele não tem essa relação que nós temos com o tempo, ele está fora disso. Ele é eterno. Ele é imortal, ele não envelhece, ele não caduca. Ele não serviu apenas para uma geração e não servirá para a seguinte. Ele está acima disso tudo. Ele é Deus sobre todas as gerações. Ele é invisível, mas como cantamos, real, perceptível. Eu não preciso vê-lo com os meus olhos para entender que é Ele, para percebê-lo. E Paulo apresenta a transformação da sua própria vida como um indício da revelação desse Deus. As pessoas veriam a vida dele e perceberiam quem? Ele? Não. Perceberiam Deus na vida dele. Ele é perceptível porque ele age na vida de pessoas difíceis, comuns, pecadores, como eu e você, e transforma, e muda realidade de forma tão intensa que as pessoas dizem, olha, não foi ele não, tenho certeza que não foi ele. Não é possível, eu conheci esse Carlos lá de Volta Redonda, eu conheci lá de Siderópolis, o bairro onde ele foi criado, eu conheci, eu sei o que daria dele. E até poder dizer, eu joguei com ele no Ciderpool. Nós jogamos juntos no Ciderpool e eu sei que algo mudou. Quarto, esse Deus é o único Deus. E é interessante que ele está dizendo isso para Timóteo,
escrevendo para Timóteo, para uma carta que seria lida para a igreja, numa cidade grande dos seus dias, que é a cidade de Éfeso, que era conhecida como uma cidade que adorava uma deusa que era famosíssima na época. A cidade era conhecida pela adoração à deusa Diana. E Paulo está dizendo categoricamente para Timóteo, mas desejando alcançar toda a igreja: ele é único, não se engane. Não permitam enganar-se. Só há um Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Se por um segundo, um único segundo, ele deixasse de sustentar, tudo se desmoronaria, porque não para em pé por si mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém, nem o mundo, nada. Ele é Criador, Ele é sustentador e Ele conduzirá a história para o fim que Ele já planejou. Por isso, a honra e a glória para todos sempre sejam dadas única e exclusivamente e com profunda gratidão e alegria a Ele, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu quero propor algumas aplicações. E a primeira está diretamente ligada ao serviço. Mas não a um serviço qualquer. Paulo tinha uma formação maravilhosa. A formação de Paulo era maravilhosa. E Paulo mira um ponto. Ele poderia servir de muitas formas, ele serviu de muitas formas, mas ele mira um lugar, ele tem um alvo. Ele vai ao encontro de pessoas. Paulo tem alegria em ser usado por Deus na transformação da vida de pessoas. E eu desejo muito que nós experimentemos isso mais e mais a cada dia. Uma segunda consideração que eu quero fazer é que esse texto revela o quanto Deus é paciente. Eu não sei se você consegue perceber isso. Deus é muito paciente. Que bom que Deus não precisa de advogado. Ele é grandinho para defender Ele mesmo. Porque nós adoramos querer defender esse Deus. Ele não precisa de advogado, Ele não precisa de defesa. Esse Deus foi capaz de suportar tantas coisas da vida de Paulo, mas não de Paulo, do Carlos, da Maria, do Joaquim. Porque esse Deus é paciente. Para quê? Para salvar, para transformar, para fazer novo. Não desista daquelas pessoas que você tem orado pela salvação delas. Não dê como acabada a história de pessoas que estão perto de você e que você ama e que ainda não caminham com o Senhor. Esse Deus é longânimo, esse Deus é muito paciente. Não pense que esse Deus é como você, Ele não é como você, Ele não é como eu. Ele tem uma paciência que nós não teríamos. E Ele tem poder para salvar. A vida transformada é inconfundível. Essa é outra consideração que eu quero fazer. Uma vida transformada por Jesus, ela carregará consigo sinais, traços do próprio Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o termo cristão, ele foi atribuído aos seguidores de Jesus, não pelos próprios seguidores. E ela significa pequenos cristos. Ela foi atribuída de forma zombeteira. Ela foi atribuída de forma pejorativa àqueles que eram seguidores do caminho, àqueles que eram seguidores de Jesus. Ali vão os pequenos cristos. A vida de Paulo e a vida de todo aquele que de fato se arrepende dos seus pecados e se lembra de que destino teria, de quem era e de que destino teria, é transformado e os sinais de Cristo acompanham essas vidas. E eu não estou dizendo, e eu quero
muito que você reflita sobre isso. Isso não é uma educação religiosa, isso não é uma educação cristã, isso não é um aprendizado de boas maneiras da religião. Isso é uma transformação interior. Você sabe que não é mais o mesmo e que nasceu de novo. E se você está num ambiente religioso e ainda não viveu isso, não se engane. Não se engane. Ao contrário, você tem todos os elementos para saber o que fazer. Arrependa-se e creia no Senhor que pode te salvar. E finalmente, não permita adorar ao Senhor mecanicamente. Isso nem é possível. Se é mecânico, já não é adoração. Se é sem consciência do que Ele fez e faz na sua vida, já nem é adoração. Mas não se permita isso, não entre nesse caminho. Isso é um caminho de morte, isso é um caminho tem aparência, mas não tem conteúdo. Isso é morno. E nós sabemos bem o que Jesus faz. Quando nós trazemos mornidão para a nossa vida. Você tem todos os motivos para celebrar, adorar, servir, trabalhar alegremente para o Deus da sua salvação. Olhe para Ele, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, e tenha certeza de que tudo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Eu quero convidar você a nós orarmos. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos falar com Deus. Quero pedir aos músicos que venham aqui à frente, nós vamos cantar uma parte, Henrique, daquele último cântico que nós cantamos. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar. Pai, eu não posso falar por ninguém mais, a não ser por mim mesmo. Esse texto é uma pancada, Deus. Esse texto é forte. Porque ele confronta algumas coisas, Deus, que muitas vezes eu me pego errando. E o meu desejo, Deus, é que essa palavra anunciada aqui, ela produza no coração dos ouvintes aquilo que ela está produzindo no meu próprio coração. Deus, eu não quero te servir de qualquer jeito. Eu não quero viver de qualquer jeito para o Senhor. Eu não quero viver um segundo da minha vida, Deus, se não for em gratidão e honra ao Senhor. Eu não quero ter aparências sem essência. Eu não quero ter fachada se não tem conteúdo, Deus. Pai, produz em nós transformações tão profundas, Deus. Que nós fiquemos irreconhecíveis, Deus. Que já não se reconheça mais que uma outra pessoa tão diferente, como é o caso de Saulo. Transformado por ti, se tornou o apóstolo Paulo, servo teu. E é isso que nós desejamos para as nossas vidas, Deus. Nós somos tão improváveis quanto Paulo, Deus. Transforma as nossas vidas, transforma as nossas famílias, transforma essa igreja, Deus. Deus, e se há alguém nessa hora a quem o Senhor está chamando para salvar, Deus, a quem o Senhor está chamando o nome dela agora, Deus. Completa essa obra, Deus, confirma esta vida nos teus caminhos, que a semelhança de Paulo, Deus, que foi o modelo, o protótipo, essa vida seja transformada completamente para a glória do teu nome. Recebe, Deus, a nossa gratidão pela oportunidade de te adorarmos, juntos aqui no templo, e à distância, online, em tantos lugares. O Senhor é digno, como o único Deus verdadeiro, digno de honra,
digno de glória e de adoração. Quero te convidar a ficar de pé, vamos cantar uma parte dessa canção em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.